Nós vamos ler mais um texto aqui da palavra do nosso Deus, que está na primeira carta universal do apóstolo Pedro, capítulo 4. Iremos ler o versículo 5, o versículo 7 e o versículo 18, que diz assim: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Nos dias em que nós estamos vivendo, irmãos, o que mais se ouve é sobre essa pandemia, ok? O novo coronavírus, Covid-19, mas nós queremos avisar para o Senhor e para a senhora que está aí do outro lado, que é um sinal da vinda de Jesus. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 7, fala de praga, de pestes, fala de pandemias, amém? Como essa que nós estamos enfrentando, ok? Então fique ciente de algo, que é um sinal da vinda de Jesus. Mas também eu quero dizer, irmãos, lá em Isaías diz que o globo da terra está nas mãos do Senhor nosso Deus. Então quero dizer que Deus está no controle. Ele continua sempre no controle. Ele não sai do controle. Tudo está nas suas mãos. Então eu queria que você que está aí do outro lado, você que está nos ouvindo agora, entendesse isso, que o que está acontecendo é sinal da vinda de Jesus, como muitos outros sinais estão acontecendo nos nossos dias, e esses sinais revelam uma coisa tremenda. O que revela esses sinais? Que Jesus pode voltar a qualquer momento, que Jesus pode voltar a qualquer instante. O grande amor de Deus, muitas vezes é revelado nesses momentos, irmãos. O grande amor de Deus, o pico do grande amor de Deus, irmãos, foi quando ele foi levado à cruz. Lá em João capítulo 19, versículo 30, pregado na cruz. E já na hora nona, ele abre a sua boca e diz: está consumado. No original, tetelestai. Ele estava dizendo ali que cumpriu tudo. Ele estava dizendo ali que pagou o preço. Ele estava dizendo ali que agora o homem tinha a oportunidade de ser salvo. O amor de Deus providenciou isso. O amor do nosso Deus providenciou isso. Que Jesus fosse morto na cruz, fosse pendurado, derramasse o seu sangue para salvar o homem. Mas o amor de Deus, ele anda ladeado pela justiça de Deus. Em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, nós vamos ver sobre a lei da semeadura. Isso fala de justiça. O que o homem plantar, ele irá colher. Então o homem tem que ter muito cuidado com o que ele está plantando, com o que ele está fazendo, o que ele está dizendo. Por quê? Porque ele vai ter que responder um dia diante do Deus Todo-Poderoso. Então o Senhor e a senhora que está aí do outro lado nos ouvindo, escute bem, entenda bem. A lei da semeadura, ela não pode ser revogada. É uma lei que não pode ser revogada. O que o homem planta, ele vai colher. Mas a única oportunidade que o homem tem é entrar pelo amor. Entrar através da cruz. Escondido atrás da cruz e do sangue de Jesus, o homem pode herdar a salvação. Agora, viver numa prática de pecado, irmãos, semeando coisas más, coisas que desagradam a Deus,
e amanhã querer outra colheita, o Senhor está redondamente enganado. A senhora precisa entender que o que estás plantando hoje, tu irás colher amanhã na eternidade, para a glória do nome de Jesus. É assim que funciona. O poder está nas mãos do Senhor, a autoridade está nas mãos do nosso Deus, e tudo isso irá se cumprir. Os textos que nós lemos aqui, irmãos, ele nos mostra o quê? Os textos que nós lemos aqui mostram que o homem será chamado a juízo, será chamado a uma prestação de conta, ele será chamado a prestar conta com Deus. Um dia ele será chamado a prestar conta com seu Salvador. Hoje ele pratica todas as coisas, comete absurdos contra Deus, mas amanhã ele vai ter que prestar conta com o Senhor, conforme nós lemos na leitura aqui, está na Bíblia, na leitura oficial desse culto, nós lemos que todo joelho vai se dobrar, ninguém vai escapar, todo joelho irá se dobrar. Filipenses, lá no capítulo 2 e no versículo 8 em diante, vai mostrar que esse Deus, ele padeceu o que tinha que padecer, sofreu o que tinha que sofrer, seu nome foi extremamente engrandecido, e todo joelho e toda língua vai se dobrar e vai confessar a esse Deus. Então o homem precisa entender e precisa compreender essas coisas. Precisa haver uma compreensão da parte do ser humano, que o amor de Deus caminha lado a lado com a sua justiça. Ok? Caminha lado a lado com a sua justiça. Tenha essa compreensão. Entenda isso, querido e amado, que está nos ouvindo agora, neste momento. Lá em Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 ao 31, lá na epígrafe está escrito a parábola do rico e Lázaro. Mostra a história de um homem rico e de um homem pobre, que vivia, que dependia das migalhas que caíam da mesa do rico. Só que esse homem pobre, ele era um servo de Deus, mesmo enfrentando momentos difíceis, adversidades, em que ele muitas vezes dependia da comida que sobrava da mesa daquele homem rico, ele se mantinha fiel a Deus. E essa história, a Bíblia vai dizer que ambos morrem. Morre o rico e morre também Lázaro. E ambos são levados para lugares diferentes. Lázaro é levado para o seio de Abraão, em outras palavras, é levado para o céu. O rico, que não servia a Deus, é levado para um lugar de sofrimento, é levado para o inferno. E de um lado, um enxerga o outro. E nessa história, o rico, dentro do sofrimento que ele está enfrentando no inferno, ele pede ao pai Abraão, que ali simboliza Deus, e diz: permite que Lázaro molhe o seu dedo na água e coloque na minha língua. Porque o sofrimento era extremo, era algo tremendo. Porém, a resposta vem do outro lado. E a resposta é que aquilo não era possível, porque havia um grande abismo. E aquele grande abismo fazia uma separação. Então um não poderia passar para o outro lado. Em outras palavras, a sentença do rico teria que ser cumprida, e a sentença de Lázaro também teria que ser cumprida. Um eternamente com Deus, outro eternamente na perdição eterna. É hora de começar a refletir. E no desespero, aquele homem sentindo aquele sofrimento e aquela dor tremenda, ele diz: permite, manda que Lázaro retorne lá e fale: eu tenho 5 irmãos,
e eles estão fazendo as mesmas coisas que eu faço. Eles estão cometendo os mesmos erros. Eles estão cometendo as mesmas coisas erradas que eu cometi. Pede para que Lázaro avise, para que eles não venham para esse lugar. E a resposta é: lá estão Moisés e os profetas. Em outras palavras, lá estão os pregadores, lá estão os anunciadores, os profetas que anunciam a palavra de Deus. Se o homem não crê naquilo que ele pode enxergar, como é que ele vai acreditar em algo que venha de outro mundo? Está determinado ao homem. A palavra diz, a Bíblia diz, Hebreus, no capítulo 9 e no versículo 27 está escrito: ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, vem o juízo, vem o julgamento, vem o cetro justo de Deus para julgar a sua situação. Sendo assim, é um alerta para o Senhor que está com vida, que enquanto temos vida, ainda há esperança. Enquanto o homem está com vida, ele pode converter-se a Deus. Enquanto o homem está com vida, ele pode abandonar o pecado. Enquanto o homem está com vida, ele pode deixar as práticas errôneas, contrárias à palavra de Deus. Após a sua morte, ele vai prestar conta com o Senhor. Ele vai prestar conta com Deus. Ele vai prestar conta com o que reina e domina por toda a eternidade. Em Isaías capítulo 66, o versículo 24 vai dizer que o bicho não morre. Em outras palavras, está escrito lá: o seu bicho nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. O bicho não morrer, isso fala da consciência. O homem vai estar ciente, ele vai estar sofrendo, padecendo eternamente e sabendo que está padecendo, está sofrendo eternamente no inferno, porque não aceitou Jesus, porque teve a oportunidade, porque ouviu a palavra de Deus, como esta que está sendo ministrada agora, mas o mundo o enganou, o mundo o prendeu, a prostituição, o adultério, os pecados desse mundo, os prazeres dessa vida, a avareza, a ganância, o engano, o pecado o prendeu. As coisas desse mundo, a idolatria e outros males o impediu de servir a Deus, o impediu de servir ao Senhor. Porém, enquanto há vida, há esperança. Enquanto ainda a trombeta não soou, enquanto ainda não aconteceu o arrebatamento da igreja, o Senhor tem a oportunidade de se voltar para Deus, ouvir essa palavra e aceitar ao Senhor como Salvador. Lá em Provérbios está escrito que o homem, ele tem que caminhar para cima. O caminho dele tem que ser para cima. Por quê? Aí o versículo completa: para se livrar do inferno que está embaixo. Isso é uma realidade que muita gente quer esconder, usando para isso o amor de Deus. Mas Deus ama, mas Deus é justo, e a Bíblia mostra o caminho que o homem deve seguir. A Bíblia mostra o que o Senhor e a Senhora têm que fazer. A Bíblia te instrui. Depende do Senhor e depende da Senhora. Ninguém é obrigado a servir a Deus, ninguém é obrigado a fazer a vontade dEle, ninguém é obrigado a seguir o que a Bíblia diz. Porém, um dia, ele vai prestar conta de tudo aquilo que ele fez, de tudo aquilo que ele praticou. Aí eu quero fazer uma indagação. Talvez alguém do outro lado esteja fazendo: mas como é que eu faço para fugir do inferno? Aceite a Jesus como Salvador da sua alma. Aceitar Jesus não é simplesmente dizer com a boca, mas ele tem que confessar com a boca, ele tem que crer no coração, e ele tem que mudar de vida, tem que entrar o arrependimento.
quer se livrar do inferno, da condenação eterna, entregue a sua vida para Jesus. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Já estou caminhando para o término dessa palavra, dizendo assim para o Senhor e para a Senhora, que é tempo de arrependimento. É tempo de arrepender-se. Não importa qual religião que você está, se você é evangélico ou não, é tempo de arrependimento. É tempo de produzir frutos dignos de arrependimento. A coisa que fala mais alto na vida de alguém não são as suas palavras, são seus atos, são as suas atitudes. É tempo de se arrepender do pecado. Vivemos uma geração que pratica coisas absurdas, mas quando é à noite está na igreja, participando do grupo, do coral, do ministério de louvor, fala línguas estranhas, profetiza, revela, prega, porém está caminhando para a perdição eterna, porque não tem vida no altar, não tem vida com Deus, vive uma vida de engano, uma vida de mentira, praticando coisas abusivas e pecaminosas diante do Senhor. A permissidade está aí. Em nome do amor, as pessoas fazem coisas absurdas. Mas Deus perdoa quando nós nos arrependemos e deixamos toda a prática do pecado. É hora de perdão. É tempo de perdão. Se o Senhor guarda mágoa, guarda ressentimento em seu coração, é hora de você pegar o seu telefone, ou você ir até essa pessoa e dizer para ele: me perdoe. É hora de tirar mágoa, é hora de tirar ressentimento do coração. Você que está brigado com a sua família, você que não tem contato com a sua família, você que está brigado com A e B, você que não tem comunhão com A e B, é hora de pedir perdão. Jesus te perdoa, então perdoe os outros. Perdoe os outros. É tempo de retornar. O Senhor e a senhora que está afastada, é tempo de retornar. O dia do amanhã não nos pertence. O amanhã não pertence a homem dessa terra. Você está vivo hoje, mas você não sabe se estará vivo amanhã. Então é tempo de se consertar, é tempo de buscar santificação, é tempo de buscar comunhão com Deus. Como foi lido aqui, na leitura que nós fizemos, os dias são findos. Os dias são findos. Chegou o tempo. Os sinais estão mostrando isso. Os sinais estão gritando. Os sinais estão gritando que Jesus está voltando. A nossa geração está pior do que Sodoma e Gomorra. Uma geração pervertida. Uma geração má e perversa. Uma geração que pratica coisas abomináveis e absurdas diante de Deus. Uma geração cheia de rancor, de mágoa, de ódio, de ira. Uma geração que não respeita pai, não respeita mãe, não respeita autoridades, não respeita os líderes que Deus colocou sobre eles, menospreza os seus pastores, menospreza os seus líderes.
Uma geração que diz que faz aquilo que acha por bem. Uma geração que abre a boca e diz: eu sirvo a Deus do meu jeito. Não existe jeito seu para servir a Deus. Existe o jeito da Bíblia. Servir a Deus como a Bíblia diz. Como a palavra diz. Uma geração que louva, que canta, que faz movimentos. Mas uma geração que não tem compromisso com Deus, por muitas vezes, pratica coisas gravíssimas diante do Senhor. Uma geração que muitas vezes usa o altar, mas está em adultério, está em prostituição, tem uma vida débil diante de Deus, uma vida errada, fracos, praticando coisas que não agradam a Deus. É tempo de arrependimento. Coronavírus, Covid-19, é um sinal de Deus dizendo para você: se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus erros, se arrependa das coisas absurdas que você está praticando. Uma geração em que a sensualidade tomou conta, em que a pessoa se tornou baixa, desceu a um nível que assusta. Uma geração que quer Deus como amigo, quer Deus como Salvador, mas não quer Deus como Senhor da sua vida. Deus precisa ser Senhor da sua vida. Escuta essa palavra de alerta: arrepende-te enquanto tens vida, arrepende-te, porque não sabes o dia de amanhã. A palavra é: arrepende-te, volta para Deus, entrega a sua vida. Você que está afastado, é uma dracma perdida dentro da igreja, desviado dentro da igreja, volta para o Senhor. La mandaraba subricanta rapacanda uideplas. O evangelho light, o evangelho dos treinadores está aí. Um evangelho que alisa o homem, que massageia o ego do homem. Um evangelho em que o centro não é Jesus, o centro é o homem. Esse não é o evangelho de Cristo, esse é outro evangelho. O evangelho de Cristo é o evangelho da graça, é o evangelho do arrependimento, é o evangelho da conversão, é o evangelho em que nós entendemos que somos servos. Chegou o tempo. Escute o alerta. Veja o alerta que Deus está dando. É um alerta. Covid-19 é um alerta. Igreja se converter, para a igreja buscar a Deus, para deixar a prática dos pecados e servir ao Senhor como tem que ser. Quero terminar dizendo: dois caminhos. Agora a escolha está nas suas mãos. Você está em uma bifurcação. Dois caminhos. A escolha é sua. A escolha é sua. Segue o caminho da bênção ou o caminho da maldição. O caminho certo ou o caminho errado. O caminho do bem ou o caminho do mal. O caminho que leva para o céu ou o caminho que leva para o inferno. A escolha é sua. E diante dessa palavra, o conselho que nós te damos é:
Escolhe o caminho da vida para que vivas. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que Deus vos abençoe, na pessoa bendita e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Amém.